Galera, hoje é dia mais uma vez de falar sobre Shingeki no Kyojin. Com o novo final alternativo que foi divulgado e que começou a ser vazado semana passada, muito tem se discutido sobre se o plano do Eren foi inútil, ou se o Eren no final ele estava, na verdade, certo, ou qual a mensagem por trás desse novo final. Eu queria discutir algumas coisas aqui com vocês, mais especificamente sobre o Eren, o papel do Eren nisso tudo, né? O que ele causou, as motivações, tudo sobre ele nesse final, nessa reta final de Shingeki no Kyojin. E antes de entrar a fundo nisso, lembrando, obviamente, vão ter spoilers pesados, não só do final original, mas também do final secundário do mangá, mas lembrando também que daqui a alguns dias, dia 29 mais especificamente, tá pra sair o final alternativo feito por um grupo de fãs que vai seguir a velha teoria da Akatsuki no Requiem, que eu inclusive fiz vídeo falando sobre isso, se vocês quiserem eu vou linkar no final desse vídeo pra quem quiser ver. Tá pra sair a primeira parte e eu honestamente tô ansioso pra saber como é que eles vão desenhar toda essa sequência, né? Todo esse final alternativo aí, eu com certeza vou compartilhar aqui com vocês quando eles decidirem publicar isso aí. Então vamos lá, galera. Antes da gente entrar a fundo no caso do Eren em específico, a gente tem que tratar aqui de alguns conceitos, mais especificamente sobre o conceito de como o Shingeki no Kyojin trabalha a viagem no tempo, como ela lida, como o mangá ele lida com essa questão. Por muito tempo se discutiu como exatamente funcionava a questão das linhas temporais em Shingeki no Kyojin, mas no fim, realmente chegamos na conclusão de que se trata do paradoxo de Bootstrap, que eu já falei aqui com vocês algumas vezes, mas a gente precisa retomar esse conceito para assim a gente chegar na questão do Eren. Mas esse conceito basicamente trata de uma única linha do tempo onde o futuro é pré-determinado. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é bastante prático aqui. Imagina se uma pessoa sedentária descobre que um dia ela vai morrer de infarto. Ela recebe uma mensagem do futuro dizendo que ela vai morrer, a profecia dizendo que ela vai morrer de infarto, e ela recebe essa mensagem e passa a se exercitar incessantemente querendo evitar a morte causada por um infarto através do sedentarismo dela. Só que ela no fim acaba realmente morrendo de infarto pelo excesso de atividade física. Ou seja, o futuro que foi revelado para essa pessoa já previa que ela teria acesso a essa informação e tentaria mudar o seu destino. E um outro exemplo muito prático para quem viu Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é quando os personagens Harry e Hermione, eles voltam fisicamente no templo e influenciam no passado. Mas o futuro ele continua sendo o mesmo, porque ele já considerava que haveria essa interferência no tempo deles. Então, na prática, acaba sendo definido como um paradoxo porque um determinado acontecimento acaba se tornando causador dele mesmo. E agora trazendo para Shingeki no Kyojin, a gente tem o Eren do futuro, que influenciou na morte da própria mãe. Isso a gente descobre no último capítulo, para que o Eren criança ele criasse um sentimento de raiva e vingança tão forte o suficiente para que o fizesse não desistir de avançar, para que ele tivesse uma motivação forte o suficiente, inabalável o suficiente, para que ele seguisse avançando até aquele ponto em que ele chegou naquele futuro. Agora a pergunta que surge a partir disso é, sabendo que o futuro já está pré-determinado e que o mundo seria quase todo dizimado no futuro, isso significa que o Eren não tinha outra alternativa? Que ele não poderia alterar aquele futuro e que o mundo ele seria dizimado de qualquer jeito? Na verdade não, porque não é assim que a linha do tempo em Shingeki no Kyojin funciona. Ela é única e ela é pré-determinada. Não é como se o Eren ele fosse o Doutor Estranho da Marvel que ficasse vendo todos os futuros alternativos e pensasse, não, já sei, se eu fizer isso vai acontecer isso, e ele vai ter acesso a toda essa biblioteca de futuros alternativos. Não, na verdade ele vê o futuro que já vai acontecer, que já está predeterminado a acontecer. Mas como eu falei aqui, isso quer dizer que o fim do mundo iria acontecer independente do que ele fizesse. Se ele ficasse parado, sem fazer nada, o mundo seria destruído mesmo assim? Também não. Ele previu que aquele seria o futuro que ele mesmo causaria, e ele concordou com isso. Pode ser que ele ter visto aquele futuro tenha, de certa forma, influenciado ele a pensar, não tem jeito, eu vou ter que fazer isso mesmo. Mas o ponto é que não era uma questão dele ter visto todos os futuros alternativos e ele ter deduzido que aquela era a única saída, porque não é assim que a linha do tempo Shingeki no Kyojin funciona. Ela é única. O ponto aqui é a forma como o loop temporal ele é aplicado. Ele prevê que destrói o mundo e ele destrói o mundo porque ele prevê e concorda
que essa seja a alternativa viável. O próprio fato dele ver esse futuro acontecer, do mundo sendo destruído, já é suficiente para ele querer causar esse mesmo futuro. Não precisou de um Eren ainda mais do futuro manipular as ações dele naquele momento em que ele viu esse futuro acontecer. Diferente do Eren criança, que precisava de uma manipulação por parte do Eren do futuro. Ele precisava de uma motivação tão forte que o Eren do futuro ele precisou dar esse empurrão, matando assim a própria mãe. Então, retomando aqui, depois que o Eren ele volta do time skip, ele já tá decidido do que ele precisava fazer, porque ele já tinha visto o futuro que ele mesmo causaria e, como eu falei, ele ter visto esse futuro acontecendo fez com que ele refletisse, peraí, realmente essa é a única alternativa viável. Então ele acabou concordando com a visão que ele mesmo teve dele no futuro e falou, não, realmente eu vou causar destruição mundial. Como eu falei, é um loop. Ele ver esse acontecimento futuro fez com que ele se sentisse motivado a executar essa mesma ação futura. Eu, inclusive, queria ter visto mais do Eren sofrendo justamente pelo fato dele ter causado a morte da própria mãe. Pra mim, faria mais sentido focar no sofrimento dele ao saber disso do que no meme que foi ele sofrer com a possibilidade da Mikasa ficar com outra pessoa. O que, inclusive, é uma evidência de que ele realmente não sabia se ela ficaria mesmo com outra pessoa ou não. Porque ele não pode prever o futuro além do dele próprio. A gente vai tocar nesse ponto já daqui a pouquinho. E a segunda questão aqui é o Eren ele ter falhado em concluir o seu plano. Ele só conseguiu matar 80% da humanidade, o que é sempre irônico a gente lembrar que, peraí, como é que ele conseguiu essa estatística quase que exata de 80% da humanidade? Mas não, dá pra gente passar um pano porque nos caminhos ele conseguia viajar basicamente o mundo inteiro, então talvez através disso, dessa quase que onisciência, ele conseguiu deduzir ali quanto do mundo ele estava destruindo. Vamos lá. Mas será que ele realmente se deixou ser morto pela aliança? Quando a gente vê a expressão dele, né, o olhar dele naquela última página, a gente vê, cara, será que ele realmente não estava deixando a Mikasa fazer aquilo? Ou será que ele realmente estava lutando para evitar que a morte dele acontecesse? Porque o Eren e a Ymir, cara, eles realmente pareciam estar tentando matar a aliança ali. Quando eles estavam jogando os titãs pra cima deles, não parecia que era brincadeira, não parecia que era uma simulação. Eles até podiam, né, o Eren e a Ymir, eles até podiam tentar impedir que os titãs da aliança eles se transformassem, né? Só que o Eren ele veio com aquele papo dizendo que ele não ia impedir que eles pudessem lutar. Então ele permitiu que eles conseguissem ainda se transformar em titãs. Isso excluindo o fato daqueles titãs da aliança, né? Os outros titãs que apareceram ali dos caminhos para ajudar, que ficou um negócio bem esquisito, né? Ficou um negócio que merecia uma explicação melhor. Mas será que ele realmente precisava ter tentado matar aqueles que ele queria salvar? Não é esquisito ele tentar matar as pessoas que ele queria salvar? Vamos discutir um pouco sobre isso, porque o Eren podia, na prática, só ter segurado a aliança sem ter que matar eles. Se a aliança chegou até o Eren, bota os titãs pra segurar a aliança e fala assim, ó, vocês ficam aí que eu vou terminar de executar o meu plano, vocês ficam quietos aí, olhando. Só que existe aí duas variáveis. Realmente pode ser o caso do Eren ele ter tido a intenção de fazer com que os Eldianos eles se unissem, né? A aliança ali fosse formada e eles finalmente se entendessem. O Reiner, o pessoal todo, né? A Anne, todo mundo que estava ali envolvido na aliança, eles finalmente se entendessem. Então talvez se ele tivesse essa intenção, realmente naquele ponto eles estavam unidos. Mas eles já tinham se unido há um certo tempo, então talvez naquela altura ele não precisasse chegar ao extremo, mesmo que lá anteriormente a Hanji tivesse sido morta, por exemplo, já naquelas alturas onde a aliança ela realmente estava formada, eles tinham deixado as diferenças de lado, será que realmente era necessário ele ter ido com tudo pra cima deles? É aí que entra outra variável, que é a questão da intenção do Eren de fazer com que o Armin ele se tornasse o herói daquele mundo, né? Que os Marleyanos eles presenciassem o feito heróico do Armin e assim ele se tornasse o herói daquele mundo. O grande problema nisso é que, mesmo depois deles conseguindo parar o Eren, os Marleyanos ainda duvidaram, não só do Armin, mas também de toda a aliança, né? E o problema é que a resolução disso realmente foi um diálogo bem aquém do que poderia ter sido, né? A argumentação do Armin realmente não foi suficiente, mas eles acabaram acatando, né? Os Marleyanos acabaram aceitando aquela desculpa dele de se a gente não se transformou em Titã, agora quer dizer que a gente não pode se transformar em Titã. Não é assim que a argumentação funciona, não seria suficiente. Então, por mais que a intenção do Eren de ir com tudo contra a aliança
para fazer com que não parecesse uma simulação e o Armin, quando conseguisse realizar o feito heróico dele, realmente fosse visto como um herói por parte do resto do mundo, principalmente os marleyanos que estavam vendo aquilo. Cara, ainda assim, na prática, o finalzinho ali realmente merecia um diálogo um pouco maior. Agora, será que o Eren, ele previu que a Ilha de Paradis ela seria destruída? E isso foi o que a gente viu acontecendo nessa nova versão do final de Shingeki no Kyojin? A minha resposta para isso é que não, porque por mais que o Titã de Ataque ele tenha acesso a memórias passadas dos antigos portadores do Titã de Ataque, ainda assim o Eren ele era o último Titã de Ataque. Então ele só poderia prever o futuro até a sua morte. E será que o plano do Eren foi inútil? Porque a gente vendo a Ilha de Paradis ela sendo completamente dizimada, ou a impressão que dá é basicamente essa, se a gente colocar em perspectiva, a gente pode deduzir que não, que na verdade toda a geração da Aliança, ela realmente viveu um tempo de paz, ela viveu em prosperidade, ela viveu que por mais que não fosse numa forma de governo ideal, na verdade se tornou uma ditadura militar, mesmo que tivesse esse porém, ainda assim, mesmo que tivesse talvez ali os seus problemas internos naturalmente, né, de qualquer ditadura, tudo leva a crer que eles realmente viveram tempos de paz até a sua morte, até as próximas gerações, seja séculos ou milênios depois, até que a merda realmente acontecesse, até que a Ilha de Paradis fosse atacada novamente. Então, na perspectiva deles, eles realmente viveram uma vida tranquila. O plano do Eren, para aquelas pessoas que ele tinha um apego, realmente funcionou, realmente deu resultado. Mesmo que ele não tivesse matado todo o mundo. E a mensagem por trás dessa suposta derrota do Eren, ou seja, ele não concluindo o plano dele de matar o resto dos 20% da humanidade, a gente pode tirar aqui duas hipóteses disso, né? A primeira, que talvez seja a mais improvável, se a gente considerar aqui as possibilidades que a gente tem, seria que não adianta encerrar um ciclo de ódio se outro começar no lugar por um motivo aleatório, né? A gente viu agora a Ilha de Paradis em confronto com essa nova versão do final do mangá, em confronto com sei lá quem, né? O resto do mundo, provavelmente, eles estão lá guerreando, e talvez essa guerra que é mostrada tenha sido por um motivo aleatório, que por mais que um ciclo de ódio seja encerrado, se outro for iniciado, né? Na verdade, a mensagem seria de que uma hora um novo ciclo de ódio, ele sempre vai ser iniciado. E a segunda hipótese, que é a mais provável aqui, seria que realmente o resto do mundo foi atrás de vingança mesmo séculos ou milênios depois, e que ele estava certo em garantir o fim do mundo, para assim salvar a Ilha de Paradis do terrível destino que talvez eles sofressem e que provavelmente realmente acabaram sofrendo as consequências por conta disso. Por mais que a gente tenha vários problemas históricos de guerras e guerras e guerras no nosso mundo, né, cara, os caras, eles realmente guardaram rancor, né? Mesmo séculos ou até milênios depois, os caras realmente guardaram rancor, e no final, gerações e gerações e gerações depois, os caras, eles foram atrás da Ilha de Paradis para buscar vingança. Essa é a hipótese mais provável. Mais uma vez, como eu falei, isso pode ter sido sim também uma questão do Isayama ter tentado se redimir um pouco mais com os fãs do Eren, dizendo, olha só, o Eren realmente estava certo, ele realmente devia ter matado todo mundo, agora vocês estão felizes? Então, como uma forma de conclusão aqui, de forma geral, tem muita coisa a se discutir sobre o Eren, principalmente nessa reta final, tanto que essa foi a proposta do vídeo. Exclui o fato dele ter se mostrado um belo de um gado no final do mangá, porque eu já falei o suficiente, já falei o que eu precisava falar nos vídeos anteriores, não queria ser redundante, mas realmente tinha muita coisa a ser falado sobre isso. Tem realmente algumas questões aqui que vale a gente questionar sobre isso, né? Mas de forma geral, cara, se o Isayama ele queria se redimir com os fãs do Eren, enfim, eu acho que de forma geral não é nenhuma questão de isso é bom ou ruim. É simplesmente a gente discutir as consequências daquele mundo. Mas se você ficou até aqui, não deixa de deixar o seu comentário aí embaixo sobre tudo isso que a gente discutiu. E, lembrando mais uma vez, se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos de Shingeki no Kyojin que saem aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!